Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não há coisa melhor que ser crente em Jesus. De coração, de coração. E aos homens falar da real salvação. Não há coisa melhor que ser crente em Jesus. Não há coisa melhor que servir a Jesus. Com devoção, com devoção. E ao seu nome prestar vera adoração. Não há coisa melhor que servir a Jesus. Não há coisa melhor que andar com Jesus. No mundo cruel, no mundo cruel. E seus passos seguir até chegar lá no céu. Não há coisa melhor que andar com Jesus. Não há coisa melhor que esperar a Jesus, que breve há de vir nas nuvens dos céus para arrebatar sua igreja fiel. Oh, que glória será para os salvos da luz. Estamos procurando levar aos nossos ouvintes o conhecimento da grande verdade do século, das boas novas principais que todos os filhos de Deus podem ouvir e receber. São as palavras vivificadas pelo Espírito Santo de Deus através do seu profeta enviado para esta era, como precursor da sua segunda vinda. Vocês precisam conhecer,
se ainda não conhecem. O que Deus tem nos dado em meio a tanta confusão, em meio a tanto distúrbio religioso, teria que haver uma coisa real e verdadeira. Belém estava agitada e o movimento era intenso. A religião misturada com a política, e aquilo estava fermentando. Mas, em meio a toda aquela confusão, Deus estava em cena, na manjedoura. Mas somente aqueles pequenos homens do campo, que foram revelados pelo Espírito Santo, puderam passar por toda aquela confusão, por toda aquela beleza, por todos os artifícios e tradições, e irem até onde estava Deus, onde estava o real. Nós cremos assim, que como Jesus passou por muitos enfermos, coxos, aleijados, cegos, mancos, e foi ali curar aquele homem junto ao tanque de Betesda que estava ali há 38 anos, assim também ele faz agora. Ele tem passado por muitas pessoas, por muita gente, por milhões, e chegado até ali onde está a sua semente eleita e falado ao seu coração de uma maneira profunda e real. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem perfeitamente de quem se trata. Isto está na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 20. Se trata de Abraão, aquele que foi justificado pela fé. Sim, pela fé, ele recebeu a promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele quem? Deus. Ele quem? O Senhor Jeová. E Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Abraão estava certíssimo de que aquele que prometera tinha, de fato, fundos, tinha poder para cumprir. Não é como este homem que promete coisas que ele não pode cumprir. Mas esta promessa fala muito profundo no coração do crente. Porque, ouvintes, discorrermos sobre os personagens bíblicos é muito importante. É como um alicerce da casa. Mas não é tudo para nós. O importante é olharmos as vidas destes homens, destes heróis da fé, e depois vermos onde estamos parados. O que está sendo de nós? O que será de nós? Porque apenas conhecimento mental, intelectual, histórico,
de quem foi Abraão, de quem foi Jó, Moisés, Elias, os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, isto não resolve coisa alguma. Antes, porém, é pior. Jesus disse, melhor fora que não conhecesse. Como que, assim, conhecendo apenas a história do Evangelho, a história das Escrituras, simplesmente não salva ninguém. Mas sim, quando aquela sombra se cumpre em nós, o Novo Testamento é o real da sombra. Jesus Cristo é o real do sábado. E o primeiro dia é justamente aquele dia que o sacerdote movia o molho sobre a congregação. Então foi justamente isto que ele fez. Ele repousou no sábado. Mas no primeiro dia ele foi movido pelo Espírito Santo, pelo próprio Pai. E a Bíblia diz que se aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habitar em nós, o que acontece? Nós também seremos movidos. Como Cristo foi movido, como Abraão foi movido. Agora, é certo que nós temos um tempo que vivemos sob a promessa. Muita gente diz, bom, graças a Deus eu alcancei a promessa. Não, mas depois que você alcança a promessa, você ainda vai ter que tirar Satanás diante da sua frente. Abraão, depois que recebeu a promessa, ele teve um tempo muito difícil. Aliás, depois que ele recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil para ele. Você sabia disso? Depois que Rebeca deu água para aquele camelo de Eliezer e recebeu os dons dele, a coisa ficou mais difícil para ela. Depois que Maria recebeu o anjo, a coisa ficou mais difícil para ela. E assim também é a igreja. Mas a promessa é um penhor. A promessa não é tudo. Agora, você tem que entender uma coisa, que promessa está prometendo uma coisa que há de vir. Então foi o que Abraão recebeu. Até então ele não podia sofrer por ideal algum. Mas quando Deus veio a ele e fez a promessa, então ele enfrentou tudo por aquela promessa. Críticas, zombarias. Veja como este velho está dizendo que sua velha vai ter um filho. Mas eles não sabem que a promessa de Deus se cumpre. Mas Abraão sabia. Abraão sabia, Maria sabia, Rebeca sabia. Pelo próprio Espírito Santo, nós sabemos de quem temos recebido a promessa. Em São João capítulo 20, no verso 22. São João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Este sopro foi uma promessa. Você sabia disso? Você pensa que foram somente 120 lá para o cenáculo? Esperarem o cumprimento da promessa? Não, foram muito, muito mais. Mas somente 120 ficaram ali. Estavam ali na hora que a promessa estava sendo cumprida. Eles podiam estar muito satisfeitos. Oh, Jesus soprou sobre nós e disse, recebei o Espírito Santo. E nesse sopro, então, a gente sente uma emoção, sente uma sensação, e às vezes fala línguas estranhas, e profetiza, etc. E saímos dizendo por aí que já temos o Espírito Santo, que já fomos batizados com o Espírito Santo. Não, não é isto. Você tem apenas recebido um sopro, uma promessa.
Foi uma promessa que ele lhes deu. Soprou sua promessa sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. Agora, isto foi uma promessa. Você diz aí para o seu filhinho: olha, filhinho, se você passar nas provas de fim de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Bom, o filhinho ainda não tem a bicicleta, mas ele sai dizendo por aí: o papai me prometeu, eu tenho uma promessa de uma bicicleta. Por quê? Ele disse que se eu for criterioso e estudar, então eu vou receber uma bicicleta se eu for aprovado no fim do ano. Então você tem uma promessa, mas você tem que ver se vai ser aprovado. Então a razão da confusão pentecostal, essa balbúrdia pentecostal. Você se tranca ali, recebe uma porção de emoções, etc, etc, e daqui a pouco sai dizendo por aí que está cheio do Espírito Santo. Há uma promessa nas Escrituras que você não precisa de nenhum arrepio para crer nela. Apenas você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa não é só para aqui, para os judeus, para os gregos, para nós aqui, os circunvizinhos, mas é para todos quantos o Senhor chamar, isto é, para todos quantos o Senhor faz a promessa. E Deus deu um sopro na era pentecostal, mas agora que é a era mesmo do Espírito Santo, agora que é de fato a era da plenitude, isto é certo, que todos que dormiram naquilo que tinham recebido no passado, eles estão com o Senhor, desde que fossem semente eleitas, predestinadas. Mas agora, a quem mais é dado, mais é exigido. Então, o Senhor prometeu a Abraão, mas depois que ele prometeu, Abraão ainda teve um tempo muito difícil. E depois que Jesus soprou sobre os discípulos, eles ainda tiveram um tempo muito difícil. Um tempo de prova, em que muitos voltaram atrás. Cristo foi esta promessa aos Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, no singular. E a sua posteridade. Não diz, e as posteridades. Paulo é quem está falando. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade. Paulo responde: quem é essa posteridade de Abraão? Cristo, que é Cristo. Agora, no verso 28... de Gálatas, capítulo 3, Paulo diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Oh, isto é mais do que bonito. Isto é significativo. Isto é importante para aqueles que de fato entendem com o Espírito, com a alma, pelo Espírito Santo, o que é a promessa. A promessa a Abraão era um filho, e este filho aponta para Cristo. Isso foi manifestado a ele, através de Melquisedeque, aquele personagem sem genealogia, sem pai, sem mãe, apareceu para Abraão ali e vivia por ali. Isso depois de Abraão passar por um tempo de prova, de guerra.
Então Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Abraão chegou ali como vitorioso, simplesmente pela promessa. Nós somos vitoriosos através da promessa. Ele tem prometido e ele se encarrega de cumprir a sua promessa. Mas temos um tempo de prova. Temos um tempo em que a nossa fé tem que ser provada. E você tem que distinguir em meio a toda esta confusão onde está Deus, onde está o real. E há uma estrela te guiando. Essa estrela na Bíblia é um mensageiro, é a sua mensagem. Ora, isto tem nos trazido uma verdadeira luz. Sim, o que diz São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque caso contrário só judeu, só os hebreus poderiam alcançar esta promessa. Mas não são somente os filhos da carne que são os filhos de Deus, que alcançam esta promessa e que encontra essa posteridade de Abraão, que é Cristo, este Melquisedeque, a quem nós damos os dízimos como vitoriosos, e quem nos deu sua carne e seu sangue, o pão e o vinho, o qual tomamos na ceia como um significado real, como um tipo. Como isso poderia ser misturado agora com açúcar e com fermento no pão? O fermento desse pão fala do fermento doutrinário que há no meio daqueles que estão comendo esta ceia misturada. Como estão misturados com o mundo, como estão na confusão política e religiosa de Belém de Judá. Mas enquanto isso, outros estão passando pela orientação da estrela de Deus. Você quer ver? Leia o último versículo de Apocalipse, capítulo 1, e veja quem é a estrela. A estrela é o anjo é o mensageiro, guiando aqueles pequenos pastores. Ora, se o pastor é guiado pela estrela, logicamente o rebanho também será guiado. Por quê? O rebanho segue os passos do pastor, a fé dos quais imitai. Oh, eu sei que você está se rejubilando por esta graça tão tremenda, porque por um lado há um evangelho relaxando a vida, modernista liberal. Por outro lado temos aquele radical espírito religioso e que exige da pessoa coisas que ela não pode atender. E é um espírito religioso acabando com sua mente, te acusando por todos os modos. Não, mas estes que têm recebido esta promessa, este sopro divino, este penhor de Deus, estão ancorados na palavra como Abraão estava ancorado. E ele podia dar a cada passo, por mais difícil que fosse. Enquanto se envelhecia mais, ele e sua esposa, ele dava glórias a Deus, certíssimo de que aquele que lhe prometeu era poderoso para cumprir. Agora você tem recebido esta promessa? A promessa de um credo não te faz nada. Eu estou falando da promessa da palavra, a promessa do Espírito Santo. Então você pega e dá sua vida por esta promessa. Você deixa Ur, deixa a cidade, você deixa tudo de um lado e vive por esta promessa. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provações vis,
santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida, e os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvirá. Se sofres e gemes na forja da dor, Deus dá tua alma ferida consolo sublime com voz de amor. Deus nunca as promessas ouvirá. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida, e os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvirá. Se laços estreitos a morte romper, iremos com fronte erguida, no além nossos entes queridos rever. Deus nunca as promessas ouvirá. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida, e os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvirá. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que o dilúvio tudo acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo.